Minha gente, vamos lá? Olha aqui, ó, vamos para a nossa última parte aqui, é uma parte muito tranquila, muito simplesinha. Eu tenho aqui então do 11 até o 20, são exercícios que envolvem essas situações, né, de limite de quociente de polinômios. Já esse do 7 ao 10, são só 4 exercícios, dada a simplicidade, né, do cálculo do limite, vocês têm do 7 ao 10 para fazer o cálculo do limite dos polinômios quando x tende a mais ou menos infinito. Tem que fazer a análise direitinho aí. Lembrando que sempre você pode usar o programa de computador para verificar se a sua conclusão lá na parte algébrica bate com a parte visual. Lembrando que imagem não prova nada, gente, mas a imagem ilustra bem, né? Te dá uma ideia boa, então a gente não pode também descartar ela. Mas o que vale é a justificativa algébrica. Então, aí você tem aqui agora esses outros que são quocientes, limites de quocientes de polinômio. Eu vou mostrar a vocês, na verdade nós temos 3 casos, né? Um caso é quando o grau do numerador é igual ao grau do denominador, como aqui, por exemplo, o grau do numerador é 1, do denominador é 1. Aqui em cima é 2 menos x, embaixo é 1 mais 3x, então o grau é o mesmo. Então, nesse caso, vocês verão que o limite vai dar uma constante, vai dar um número fixo. Esse aqui também, ó, o grau do numerador é 2, o grau do denominador é 2 também. Então, o limite desse tipo de função vai te dar um número fixo. Agora, esse aqui também é igual, aquele é igual, esse aqui são iguais, aqui já não são iguais mais, ó. Aqui o grau do de cima é 2, que é 3x² menos 5, e o de baixo já é 5, que é x à quinta mais 2x³ menos 3. Então, nesse caso aqui, vocês verão que o limite tem uma cara, né? Esse aqui, o limite vai dar 0 nesse caso. Esse aqui, o grau do numerador, já é maior do que o grau do denominador. Aí vocês verão que nesse caso vai dar mais infinito, ou menos infinito, né? Então são basicamente esses 3 casos. Se o grau do numerador for igual ao grau do denominador, vai dar um número, 5, 7, 9. Se for o grau do denominador for maior do que o do numerador, vai dar 0. E se for invertido, vai dar mais infinito ou menos infinito. Mas precisa decorar isso? Não, não precisa decorar isso. Você tem que desenvolver a ideia e chegar até essa conclusão. Vou fazer com vocês um de cada modelo aqui, para que vocês vejam que é extremamente simples. Inclusive, isso que nós acabamos de falar sobre polinômios, vale também para quando eu estou com funções racionais. Ok? Então vamos escolher aqui alguns para a gente poder resolver. Vai. Vamos lá para o nosso penúltimo, nosso último, porque o outro, a ideia é muito parecida também, né? Mas vamos lá, esse na verdade é o penúltimo. Então vamos lá, minha gente, olha só. O que você pode fazer? Vou fazer isso aqui de 2 maneiras com vocês, tá bom? O que você pode fazer para poder calcular esse limite? Você tem que colocar isso aqui em função de alguma coisa que você sabe calcular o limite. Eu quero saber quanto que dá o limite desse quociente quando eu mandar o x para mais ou para menos infinito. Uma das maneiras de você calcular esse limite é você dividir o numerador e denominador pela potência de maior expoente. No caso aqui é o x à quinta. Então você ficaria assim, ó, com limite quando x tende ou a mais ou a menos infinito. E aqui você vai pegar lá em cima e embaixo e vai dividir pela potência de maior expoente, que é o x à quinta. Então vai ficar assim, 3x² menos 5, e aqui embaixo tem assim, x à quinta mais 2x³ menos 3. Então eu vou dividir aqui em cima por x à quinta, aqui embaixo por x à quinta, lá em cima por x à quinta e aqui embaixo por x à quinta, divido todo mundo por x à quinta. Isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar numerador e denominador por 1 sobre x à quinta. Então, x à quinta ali e x à quinta de cá. Quando você fizer isso, aí na hora que você for simplificar, vai ficar do seguinte modo, vai ficar assim, limite, quando x tende ou a mais ou a menos infinito. E lá em cima, olha só, você vai simplificar aqui, ó.
x quadrado com x à quinta, lá em cima tem 2, aqui tem 5. Então, tirando 2 de cima e 2 de baixo, ficarão 3 aqui. Vai ficar assim, 3 dividido por x ao cubo. Esse aqui vai ficar assim, menos 5 dividido por x à quinta. Aqui embaixo, x à quinta dividido por x à quinta dá 1. Mas, aqui eu vou simplificar, esse x ao cubo, tiro 3 de cima, tiro 3 de baixo, aqui ficarão 2, né? Então vai ficar assim, 2 dividido por x elevado ao quadrado, e depois menos 3 dividido por x à quinta. Observe o que acontece agora quando você mandar o x para mais ou para menos infinito. Não importa se é para mais ou para menos infinito, essa parcela aqui vai para zero. Essa aqui também vai para zero. Eu vou ter um problema se o de baixo também for para zero, porque aí vai dar uma indeterminação. Mas, por sorte, o de baixo não vai para zero, porque essa parcelinha aqui vai para zero, essa parcelinha vai para zero, mas essa aqui vai ficar parada em 1. Então, no limite, você terá no limite assim, ó, limite de 0 dividido por 1, quando x tende ou a mais ou a menos infinito. 0 dividido por 1 dá 0, o limite é 0. Então, essa aqui seria uma das formas de você resolver esse problema. Dividindo o numerador e denominador pela potência de maior expoente. A outra forma de você resolver esse mesmo problema é você lidar com o polinômio do numerador e com o polinômio do denominador como se você fosse calcular limite de polinômio. Você coloca no numerador a potência de maior expoente em evidência. E aí você verá que vai dominar, vai mandar no limite somente os coeficientes ali, né? As parcelas que tem a potência de maior expoente tanto no numerador quanto no denominador. Veja só como é que vai ficar. Ó. Vamos escrever assim, ó, de outro modo. De outro modo seria assim, calculando limite quando x tende ou a mais ou a menos infinito. E aí eu tenho lá 3x² menos 5 dividido por x elevado à quinta mais 2x elevado ao cubo menos 3. Então eu vou colocar o x² em evidência aqui no numerador. Aí vai ficar assim, limite quando x tende ou a mais ou a menos infinito. Se você colocar o x² em evidência aqui no numerador, aí aqui vai sobrar, se você dividir essa expressão aqui pelo x², vai ficar 3. Se você dividir essa outra, vai ficar assim, menos 5 dividido por x². Aqui embaixo, se você colocar o x à quinta em evidência, ó, x à quinta em evidência, vai sobrar aqui 1, porque você divide x à quinta por x à quinta dá 1. Se você dividir isso aqui por x à quinta, vai ficar 2 dividido por x². Vai ficar assim, 2 dividido por x². E depois, menos 3 dividido por x à quinta. E aí observa o que acontece com essas parcelinhas aqui. Esse menos 5 dividido por x², na medida que você aumenta ou diminui o tamanho de x, manda o x para mais infinito ou para menos infinito, essa partezinha aqui ela vai para zero. A mesma coisa vai acontecer com essa aqui que vai para zero e essa aqui que vai para zero. Então, calcular esse limite aqui, esse limite anterior aqui, é a mesma coisa que calcular o limite. Olha, aqui em cima vai ficar 3x², 3x² dividido por x à quinta. Que vai ao encontro do que eu falei para vocês, que você vai analisar, você, na verdade, para calcular o limite, você não tem que se preocupar com as potências de menor expoente. É só com as de maior expoente. Está vendo aqui como é que ficou a de maior expoente do numerador com a de maior expoente do denominador? Aqui quando o x tende ou a mais ou a menos infinito. Aí quando você simplificar aqui, tira um x² de cima e tira daqui de baixo também, vai ficar 3 aqui, né? Se você tira 2 de cima e 2 de baixo, aqui fica 3. Então ficou assim, ó, limite de 3 dividido por x elevado ao cubo, quando o x tende ou a mais ou a menos infinito. E aqui não importa se você vai tender a mais ou a menos infinito. Esse quociente vai tender o quê? 0.
né? Isso aqui vai para zero, que é o mesmo que eu obtive aqui na outra análise. Então, você tem duas formas, pelo menos, né? De repente você pode até encontrar outras. Tem duas formas aí de você resolver esse problema, esse exercício. Ok? Vamos lá então, pessoal, olha só, isso aqui é muito simplesinho. Vou tentar convencer você que não tem nada de complicado nisso aqui. Vamos começar aqui com uma situação onde eu tenho um limite de um quociente de polinômios, onde o grau do numerador ele é igualzinho ao grau do denominador. Você verá o que vai acontecer nesse caso, né? E veja só todo o desenvolvimento. Qual que é a ideia? A ideia é você colocar a potência de maior expoente em evidência, né? Então, fazer como nós fizemos anteriormente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar x² em evidência lá em cima. Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser limite. Aí, se você colocar o x² em evidência, é equivalente a você dividir. Como é x² em cima e embaixo, você pode dividir em cima e embaixo por x². Aí, se você fizer assim, vai ficar desse jeito, ó. 3x² mais 7x menos 2. Ou você pode fazer como nós fizemos aqui anteriormente com os polinômios. Coloca ele em evidência, né? Vai dar no mesmo lugar. Agora, se você fizer assim, ó, você vai dividir aqui por x², dividir aqui por x², dividir aqui por x². Veja que eu fiz isso inicialmente no numerador. Então, para equilibrar, né, para manter a fração representando a mesma coisa, eu tenho que fazer no denominador também, que aqui é 7 menos x menos x². Aí nós vamos aqui, ó, dividir por x², dividir por x², dividir por x². Quando o meu x tende para mais e para menos infinito. Aqui tem dois limites em um só. Agora faça a simplificação aqui. Quando você simplificar aqui, esse x² com esse x², some, né? Esse x tira com 1 de cá, aqui vai tirar 1x de cima com 1 de baixo, e esse x² aqui desaparece. Então o seu limite passa a ser assim, ó, limite de 3, aqui ó, 3 mais 7 sobre x, ó, 3 mais 7 sobre x, menos 2 sobre x², dividido por 7 sobre x², ó, 7 sobre x², aqui simplificando vai ficar 1 sobre x, ó, 1 sobre x, e aqui vai ficar assim, menos 1 sobre, só menos 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Quando o x tende a mais ou menos infinito. Lembra que eu falei que quando você tivesse o mesmo grau em cima e embaixo, o limite ia ser uma constante, um número fixo? E você pode perceber esse número reparando aqui, ó, que se você mandar o x para mais infinito, esta parcela aqui vai para zero e esta parcela aqui vai para zero. Além dessas de baixo aqui também, ó. Essa vai para zero e essa vai para zero. Então, no final das contas, você vai ficar só assim, ó, com o limite de 3 sobre menos 1. 3 sobre menos 1. Quando o x tende ou mais ou menos infinito. Limite de constante é a própria constante. Então, no caso aqui, o limite dá menos 3. Não importa se você vai para mais infinito ou para menos infinito, o limite dá menos 3. Ok? Isso aqui é uma forma de você fazer. A outra forma de você fazer isso aqui é você levar em conta o que nós fizemos anteriormente ali para limite de polinômio. Porque se você colocar, por exemplo, se você analisar o limite do polinômio de cima e o limite do polinômio de baixo, assim, como se fosse olhar em dois limites, aquela manipulação algébrica que nós fizemos, vamos colocar assim, ó, de outro modo. Aí nós podemos escrever assim, que limite... Posso escrever muito mais aqui. Que limite de 3x² mais 7x menos 2 dividido por 7 menos x menos x², isso aqui é igual a limite, se você fizer como foi feito na vez passada aí, ali no polinômio,
Aí nós vamos colocar o x quadrado em evidência aqui em cima. Aí vai ficar assim, ó, x quadrado que multiplica 3 mais 7 dividido por x menos 2 dividido por x quadrado. E aqui embaixo você também vai colocar o x quadrado em evidência. Aí vai ficar assim, x quadrado que multiplica 7 sobre x quadrado, ó, 7 sobre x quadrado. Depois, aqui se você dividir por x quadrado, fica 1 sobre x, menos 1 sobre x, e depois menos 1. Aplicando aqui, ó, quando x tende a mais ou menos infinito. Aplicando aquele mesmo raciocínio, você verá o seguinte, que essa parte aqui vai para zero, essa parte vai para zero, essa parte vai para zero e essa parte vai para zero. Então, calcular esse limite aí é a mesma coisa que eu calcular o limite de... Ó, aqui sobrou um 3, né? 3 com x quadrado, ó, de 3x quadrado dividido... Aqui sobrou um menos 1 vezes x quadrado, de menos x quadrado. E aqui quando x tende ou a mais ou a menos infinito. Verifica, repara, que aqui, esse limite aqui, é o limite das potências de maior expoente. Lá em cima tem um 3x quadrado, aqui embaixo tem um menos x quadrado. Então eu tenho o limite das potências de maior expoente. Esses demais aqui, eles não interferem com o limite. E aí quando você simplificar aqui, simplifica esse x quadrado com esse x quadrado, aí você vai encontrar isso aqui, limite 3 dividido por menos 1, que dá menos 3, quando x tende ou a mais ou a menos infinito, que dá menos 3. Pronto, resolvido. De duas maneiras. Então você pode dividir numerador e denominador pela potência de maior expoente, ou você pode colocar a maior potência de cada polinômio em evidência. Aí você verá que vai acontecer o que aconteceu com os polinômios quando a gente estava trabalhando com ele. Ou seja, as demais parcelas, as parcelas que tem x embaixo, x quadrado, x ao cubo, elas vão todas para zero. E vai ficar somente aquelas, vai ficar apenas a parcela do polinômio, né, a parcela que tem o maior expoente do polinômio. Ok? Então, por exemplo, se você estiver diante de uma situação, um outro exemplo aqui, né? Se você estiver diante de uma outra situação assim, limite, sei lá, de menos 7x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x mais 9 dividido por 5 mais 8x quadrado menos 3x ao cubo, quando x tende a mais ou a menos infinito. Não importa qual o caminho que você vai tomar, esse limite aqui será o mesmo que eu calcular o limite quando x tende a mais ou a menos infinito. E você vai olhar aqui para as potências de maior expoente, né? Aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que o limite de menos 7x ao cubo dividido por menos 3x ao cubo. Basta que você coloque o x ao cubo em evidência em cima, o x ao cubo que é em evidência embaixo, que você verá esse fenômeno acontecer. Aí aqui você pode simplificar, tira x ao cubo de cima com x ao cubo de baixo, ficou menos com menos dá mais ali, ficou limite de 7/3, quando x tende ou a mais ou a menos infinito. E isso aí dá 7/3. E eu digo até mais ainda, o limite vai ser sempre os coeficientes aqui dos termos de maior grau. Quando você estiver com o mesmo grau no numerador e no denominador. Entendido? Então é isso.